E aí, pessoal, a aula de biologia de hoje vai ser sobre as algas e os fungos, tá certo? Dois indivíduos, apesar de estar na mesma aula, mas são dois indivíduos bastante diferentes. Primeiro a gente vai falar das algas, quais são as características principais dessas algas. Tanto existem algas que são unicelulares, como também pluricelulares, ou seja, que tenha só uma célula ou várias. Mas todas elas, independente disso, são eucariontes, possuem núcleo e organelas, tá certo? Possuem parede celular, de celulose principalmente, tá certo? Muitas pessoas confundem algas, que são essas estruturas que a gente vê muito na praia, com planta. Acha que isso aqui é vegetal, e não é. Principalmente por qual característica que as algas têm, e diferente das plantas. Porque as algas não formam tecido, diferente das plantas, tá certo? Mas, semelhante a elas, são autotróficas fotossintetizantes, tá? Elas fabricam o próprio alimento através da fotossíntese. E tanto podem ter reprodução assexuada quanto sexuada, dependendo do momento que elas estejam vivendo, tá certo? E de que tipo são. As algas, elas vão ter importâncias bem variadas pra gente, pro meio ambiente em si. Tá? A primeira coisa importantíssima, ela vai ser a base da cadeia alimentar aquática. Da mesma forma que os vegetais são a base da cadeia alimentar terrestre, ou seja, é onde inicia-se a cadeia alimentar, já as algas vão ser essa base quando a gente está falando de um ambiente aquático. A gente ouve muito falar da questão lá da Amazônia ser o pulmão do mundo, mas eu queria dizer para vocês que na verdade não são. Se a gente fosse determinar alguém para ser o pulmão do mundo, seriam as algas em si, porque elas tanto produzem oxigênio através da fotossíntese, como no caso dos vegetais, mas ao contrário deles, elas não respiram o oxigênio. Então todo o oxigênio produzido pelas algas no processo fotossintético, ele é liberado para o meio ambiente, não é gasto por elas através da respiração, ao contrário dos vegetais, tá certo? As algas também são muito utilizadas durante a alimentação, não só a alimentação de indivíduos como peixes e etc, mas na nossa também através do sushi, tá certo? Essa pelezinha que vai cobrir o sushi, na verdade, é um tipo de alga. Muito utilizado também na fabricação de medicamento e de cosméticos e também serve como constituição de alguns tipos de adubos. Já os fungos, que também são muito confundidos com vegetais, tá certo? Na verdade não são bem mais diferentes do que eles, inclusive. A gente vai ter aqui os exemplos dos cogumelos, por exemplo, do mofo, tá certo? Então, eles tanto podem ser unicelulares, como eles também podem ser pluricelulares, vai depender do tipo de fungo. Todos eles eucariontes, tá? Mas vai ter parede celular também, assim como as algas e os vegetais. Diferença dos dois, aqui a parede celular não é de celulose, mas sim de quitina, de outra proteína, tá certo? E outra diferença importantíssima, aqui os indivíduos não são autotróficos, e sim heterotróficos. É estranho a gente pensar que um indivíduo desse consegue se alimentar de outro, ao invés de fabricar o seu próprio alimento. Mas essa alimentação ela vai acontecer de um jeito um pouco diferente. Ela vai acontecer por meio de absorção, ele não vai ter um sistema digestório em si, tá? E como é que ele vai pegar esse alimento? Como é que ele vai se alimentar? Eles têm uma digestão extracorpórea. Os cogumelos, por exemplo, eles vão eliminar no solo, em cima da estrutura que ele quer se alimentar, uma substância digestiva, muito parecida até com o suco do nosso estômago, tá? Ele vai jogar esse líquido em cima do alimento, ou seja, fora do corpo dele. Aquele líquido vai digerir aquele alimento e depois daquele líquido estar digerido fora do corpo dele, ele vai apenas absorver através das hifas, que parecem muito com o que a gente chama de raízes lá nas plantas, mas que na verdade são diferentes, tá certo? E outra coisa também é que a reprodução aqui também pode ser assexuada ou sexuada, a depender do indivíduo e da situação que ele esteja inserido. Os fungos também são importantíssimos. Como ele tem esse processo de digestão, ele acaba sendo importante na decomposição da matéria orgânica morta, fazendo com que haja um equilíbrio na cadeia alimentar, juntamente com as bactérias. Também são importantíssimos para a fabricação de medicamentos, como do primeiro antibiótico que foi criado no mundo, que é a penicilina, que foi através de um fungo, tá certo? E também na nossa alimentação, que a gente come bastante fungo, como nos cogumelos, por exemplo, mas que também são utilizados na fabricação de queijos, por exemplo, e de bebidas alcoólicas fermentadas. Do pão também, todo o processo de fermentação desses alimentos, dessas bebidas, eles são feitos através dos fungos, tá certo?
Apesar disso, existem fungos que vão provocar alguns tipos de doenças, que a gente chama de micoses. Eu botei aqui o exemplo do mofo, apesar de não ser uma doença nossa em si, mas ele vai causar prejuízo em vários tipos de alimento, tá certo? E as micoses em si, a gente vai ter vários tipos, como por exemplo o pano branco, a frieira, tá certo? E a candidíase, que é uma micose já genital, ok? Principalmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.